Olá, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias, escritora. Estamos aqui eu e a Lohane Dias, oficineira de Abaiomi. Nós estamos aqui para apresentar o projeto Caravana de Lendas do Tocantins. O projeto Caravana de Lendas do Tocantins é patrocinado pela Energisa, com apoio do Ministério do Turismo, e hoje é especialmente para você que mora no Lajeado. Então, enquanto a Lohane Dias ensina a fazer a Abaiomi, a gente fala um pouquinho sobre o tema, faz essa reflexão tão necessária sobre a condição do negro no Brasil. Para começar, então, eu mostro a bonequinha como mote, né? Essa bonequinha que é símbolo da resistência do afrodescendente e que, segundo a lenda, surgiu lá nos porões dos navios negreiros. Conta a lenda que as mães, durante a travessia, quando elas foram arrancadas violentamente dos seus países na África e trazidas como escravas, os seus filhos choravam, queriam agrado, e elas lá naqueles porões dos navios em péssimas condições, acorrentadas, sem lugar para fazer suas necessidades fisiológicas, sem comida adequada, sem nada para oferecer para o filho. Essas crianças choravam, então a única coisa que elas tinham para acalentar a criança era um pedaço do tecido da saia que elas arrancavam, e com esse pedaço de tecido elas construíam bonecas como estas. Quando elas construíam as bonecas, elas procuravam colocar amor, boas energias, elementos da cultura africana, coisas que as faziam lembrar lá dos seus países. E aí, com nós, apenas com nós, porque não tinha tesoura, não tinha agulha, então, com rasgões em nós, elas faziam as bonecas e presenteavam para essas crianças. Ali elas estavam dando também amor, um pouco de sua energia e um pouco dos elementos da cultura africana que elas faziam questão de imprimir na boneca. Conta a lenda que essas bonecas, elas não têm marcação de olho e nem de boca, porque elas simbolizam todos os povos de todos os países do continente africano, né? São mais de 50 países, então essas pessoas têm traços diferentes. E se a gente colocasse apenas os traços de um desse povo, a gente estaria homenageando um único país. E a proposta é homenagear os povos de todos os países do continente africano. Porque a escravidão se deu exatamente com todos esses povos. Então, a gente está aqui tentando minimizar esse ato vergonhoso que aconteceu no nosso país e em tantos outros países. E por isso nós homenageamos todos os afrodescendentes e todos os africanos também, tá? Então elas não têm a marcação de olho nem de boca, exatamente para simbolizar todos os povos do continente africano. E tem uma outra versão de que elas não têm marcação de rosto, porque para não aprisionar um único sentimento no rosto da boneca. Porque o ser humano, ele tem sentimentos variados, expressões faciais para cada sentimento. Quando ele está triste, ele faz o rosto de um jeito, alegre de outro jeito. Então, se você coloca aqui apenas alegria, quando a criança olhar, ela vai ver apenas uma boneca alegre, e isso vai limitar a imaginação dela. Ela não vai poder depois brincar e ver uma boneca chorando, porque está aqui desenhada apenas a boneca alegre.
né? Então, se você deixa sem marcação, a criança vai poder exercitar a sua imaginação. Ela vai brincar com a boneca que está chorando, depois ela brinca com a boneca cantando, ela brinca com a boneca sorrindo, ela brinca com... Não é? São expressões faciais diferentes que ela vai poder imaginar, tá? O nome Abayomi, em Yorubá, quer dizer encontro precioso. Então, você pode confeccionar uma boneca Abayomi e presentear alguém muito especial que você vai encontrar em algum dia. Quando você fizer isso, aproveite e conta para ele essa história e fala um pouquinho dessa necessidade de se criar mais políticas públicas para o afrodescendente. Fala dessa necessidade de um olhar especial para com o negro no Brasil. Porque mesmo depois de tempos da abolição da escravatura, da escravidão, nós sabemos que a desigualdade ainda é muito forte em nosso país, a desigualdade social. Nós sabemos que o nosso judiciário é composto predominantemente de branco, são pouquíssimos os negros que tem lá, assim como o nosso quadro de médicos no Brasil, e nós precisamos lutar para alterar essa realidade. O nosso país, ele tem muito mais negro do que branco, muito mais afrodescendentes do que eurocendentes, europeus-cendentes, descendentes de europeu. Então, nós temos que ter um olhar diferenciado. Um país que foi edificado com sangue e suor do negro, o país que tem toda uma dívida social para com os afrodescendentes, precisa alterar essa realidade. Vamos trabalhar, vamos construir um país onde haja igualdade social, onde haja igualdade racial, onde as pessoas se envergonhem da parte da nossa história que se deu à escravidão, porque isso é um fato horrível que nós, de fato, nós precisamos nos envergonhar, falar sobre isso para que situações semelhantes não ocorram mais. Precisamos falar sobre isso para que, como eu disse, novas políticas públicas surjam para minimizar essa dívida impagável que nós temos para com eles e para alterar a realidade socioeconômica dessas pessoas aqui em nosso país. Então, agora a Lohane vai dar o passo a passo, depois a gente vai falando mais um pouquinho, mas ela vai explicar como é que faz a boneca Abayomi. E você, professor, vai aprender e vai depois repassar para o seu aluno, trabalhar essa boneca como mote, não apenas na Semana da Consciência Negra em novembro, mas sempre que for possível, porque esse tema não pode ser guardado apenas para o mês de novembro. Se nós queremos, de fato, alterar essa realidade aí, social, racial, nós precisamos falar sobre isso sempre e lutar para que novas realidades surjam. Então, Lohane, fica à vontade e nos ensine a fazer uma bonequinha Abayomi tão linda quanto essa. Então, nós vamos precisar aqui de um pedaço aqui de pano, de preferência de malha, assim no formato retangular. E vamos fazer um corte aqui no meio dele, que vai separar aqui as perninhas da nossa boneca. Aí aqui nós vamos dar um nozinho em cada ponta dessa. Bem na pontinha um nó. E aqui na outra perninha também outro nó. As perninhas da boneca. Então agora, essa parte aqui de cima, nós vamos dar um nó maior, um nó grande, que vai ser a cabecinha. E vamos deixar um pedaço de tecido ainda pra fora, que vai ser o cabelinho.
Essa vai ser a mais bonita que eu já fiz. Vai ficar bem pequenininha, igual as originais. Então, olha aí como que tá ficando. Aqui tem a cabecinha, né, com o cabelinho, as perninhas. E nós vamos precisar de um outro pedaço aqui de malha, que ele vai ser assim, compridinho. Nós vamos envolver aqui no meio, dar um nó aqui abaixo da cabeça, dar um nozinho com esse tecido aqui. Vai ser os bracinhos. Ó, já deu um nó aqui, fica assim. E agora nós vamos dar um nozinho em cada ponta, pra formar a mãozinha. Ficou assim. Então, agora nós usamos aqui um tecido colorido, estampado, né? Pra fazer a roupinha, também em formato retangular. E aí, nós dobramos ele aqui no meio. Fazemos um pequeno cortezinho aqui, ó, bem na onde nós dobramos. Vou fazer um piquezinho assim, só pra que entre na cabeça da boneca. Coloquei aqui na cabeça. E agora vira uma túnicazinha. Aí agora nós usamos aqui um pedacinho de fita. Vamos ajeitar aqui na cinturinha dela, o vestidinho. E passamos a fita aqui no meio. Você pode dar 2 voltas, ou pode fazer só um lacinho, que vai ficar bom também. A minha tá ficando bonita, mas vou ter que pôr óculos. Não tô enxergando mais. Nossa, um pequenininho. Nossa, depois. Se a sua não ficar bonita, você ajeita, tá? Se você não for habilidosa igual a Lohane, vai ajeitando aí. A minha mesmo não tá bonita, não. Vou ter que ajeitar. Tá a tesoura aqui. Vou diminuir a saia dela. A minha saia ficou muito grande. Não tá aparecendo a perna. A sua também ficou, Lohane? A minha ficou também um pouco. Ah. Então, aí feito o vestido, né, nós vamos fazer aqui um turbantezinho. Turbante já? Isso. Aí, pra fazer o turbante, nós vamos usar aqui um pedaço de feltro, que ele é um tecido que ele é mais firme, né, mais durinho. E vamos passar aqui em volta da cabeça. E amarrar. Você pode dar 2 voltas e amarra aqui atrás, assim. Ó, minha que bonequinha tá ficando bonitinha. Muito bonitinha.
A minha eu vou tendo que arrumar, ajustar, pra ficar melhorzinha aqui. Ó, ficou. As coisas não saem muito bonitas, você vai ajustando aí. Até ficar bem bonitex. Ai, minha, tá ficando bonita. Ai, minha gente, tá ficando linda demais, olha. Tirei aqui o excesso e aqui tá pronta a nossa bonequinha Baiomi. Ai, meu Deus, que coisa mais bonita. Vocês estão vendo? Então, você pode fazer uma boneca assim e presentear quem você ama. Fazer como os japoneses. Os japoneses já perceberam que o que nós temos de mais precioso é o nosso tempo. Então, quando eles querem presentear alguém que eles amam muito, eles fazem origami, vários origamis, colocam na caixinha e presenteiam. E a gente pode fazer a mesma coisa com a Baiomi. A gente pode preparar uma Baiomi bem lindinha assim e presentear quem a gente ama, porque ali a gente vai estar dando tempo, vai estar dando boas energias e vai estar dando algo bem significativo, bem representativo, que é um símbolo da resistência da cultura afrodescendente aqui no Brasil. Então você pode inspirar a pessoa dando uma bonequinha assim, você pode estimular, você presenteia e depois você fala um pouco sobre a história do negro no Brasil, e aí você vai estar estimulando novas possibilidades, tanto artística como em termos de políticas públicas mesmo, em termos de soluções sociais, paliativos, alguma coisa para tentar minimizar essa desigualdade social, essa disparidade que existe no nosso país e que é consequência de uma abolição da escravatura, uma coisa mal pensada, uma coisa mal planejada, né? Pegaram os escravos, pegaram os negros escravizados, que na verdade não, né? Eles fizeram os negros de escravos. Então pegaram os negros escravizados e os libertaram, aboliram a escravidão, mas não deram condições de vida para essas pessoas. Então soltaram essas pessoas à sua própria sorte e, como elas são humanas, eram humanas, precisavam comer, precisavam sobreviver, elas foram impelidas, elas foram empurradas para a marginalidade, porque não tem como não comer, né, gente? É uma necessidade básica, uma necessidade humana. Como é que eles iam sobreviver se eles não tinham onde trabalhar, não tinham desenvolvido adquirido outra profissão além da que eles exerciam antes, né? Então não tinha um caso, não tinha nada. Muita gente fala, que bom que existiu a escravidão, a abolição da escravatura. Foi bom, claro que foi bom, mas não foi feito da maneira correta, né? Tinha que se pensar em como essas pessoas vão sobreviver depois, mas eles haviam coisificado tanto o negro aqui durante o período da escravidão, que eles simplesmente se recusavam a conceder direitos para essas pessoas, que eles viam como res, como coisas. O negro, ele era vendido como se vende um animal. Inclusive, na época da abolição, cogitou-se indenização não para o negro, mas para o dono do negro, para o escravocrata. Olha que absurdo, porque a escravidão, a abolição demorou de acontecer exatamente porque um escravo era muito valioso e se fosse abolida a escravidão, os senhores de engenho iam perder as suas propriedades. Olha que absurdo, ia perder muito dinheiro,
que o valor de um escravo era equivalente a mais de 20 vacas. Então, se abolisse a escravidão, aquela pessoa que tinha 20 escravos ia sofrer uma perda financeira muito grande. Por isso, também que se prolongou tanto esse período. Então, quando aconteceu a abolição, cogitou-se a indenização não para o negro, mas para o dono do negro. Olha que absurdo, quando, na verdade, o correto seria eles, os senhores de engenho, indenizarem essas pessoas por todo o tempo que essas pessoas trabalharam em suas terras. Indenizarem por tudo que elas passaram, porque não é só o trabalho, né? Tem a questão moral, tem a questão, se a gente parar para pensar o que foi a escravidão no Brasil, foi de uma violência tão absurda que daqui a algum tempo as pessoas nem vão acreditar que existiu. Daqui, quando o ser humano estiver mais civilizado, né, daqui a alguns séculos, que for contar dessa parte, as pessoas não vão acreditar, porque é um absurdo tão grande. Como é que um ser humano se acha no direito de mandar na vida do outro, de escravizar, de fazer tudo ao seu bel prazer? Porque era assim que acontecia, né? O dono do escravo tinha total propriedade sobre ele, inclusive sobre o corpo das mulheres escravizadas, sobre o corpo das filhas das mulheres escravizadas. Olha que absurdo. As crianças negras, as meninas negras, ainda muito cedo, eram obrigadas a servir sexualmente os filhos dos seus senhores. São tantas barbaridades que a gente se indigna se a gente começa a falar, né? Então, já que a gente não pode fazer nada pelo passado, vamos fazer pelo presente, né? O racismo ainda existe muito forte no Brasil, a desigualdade social ainda é gritante. Então, vamos falar sobre o assunto, vamos estudar mais sobre o assunto, pesquisar, vamos estimular pessoas a produzirem políticas públicas para mudar a realidade do negro no nosso país, tá? Então, é isso. A gente gostaria que você, professor, refletisse mais sobre o tema com o seu aluno. É importante, é necessário. Utilize a boneca Baião-Mi como mote, não só na Semana da Consciência Negra, mas em qualquer outro dia que você vê que é cabível o tema. Vamos falar mais sobre isso. Vamos conscientizar mais o nosso aluno sobre o assunto. Então tá aí, um grande beijo. Nos acompanhe aqui no canal Caravana de Lendas. Tem muitas oficinas que vocês podem acompanhar. E repassem também, divulguem esse projeto. Ele é feito com muito carinho para nós, tocantinenses, porque ele é um projeto não apenas de incentivo à leitura, mas de fortalecimento da identidade cultural do nosso estado. Então, vamos abraçar, vamos divulgar. Tem o Instagram Caravana de Lendas do Tocantins, acompanhe. Tem muitas sugestões de atividades que você pode trabalhar com o seu aluno. Quando você for postar alguma coisa, fruto do projeto que você tenha desenvolvido aí, quando você for postar em sua rede social, por favor, coloque hashtag Caravana de Lendas do Tocantins para a gente acompanhar. Tá, professor? Então, fiquem bem, um grande beijo e até a próxima. Tchau!